Oi, amores! Tudo bom com vocês? Tô aqui abrindo essa nova era nesse canal mais voltada para arte, para desenho, para ilustração. E hoje eu resolvi fazer um tour pelos meus desenhos antigos, desde os mais antigos que eu consegui recuperar, que eram lá da época da escola. Eu não consegui eles fisicamente, né? Eu não sei o que eu fiz com eles, tão desapegada que eu sou, não sei se eu joguei fora, né? Infelizmente. Mas eu sou esperta e eu tirei foto de todos que eu tinha. Tirando os de criancinha, né? Se eu não tinha mesmo, não sei, de repente eu vejo se algum parente tem. Mas os que eu tinha, desde a época, tipo, de uns 13, 14 anos, acho que por volta dessa idade, eram alguns e eu consegui recuperar. E aí eu vou fazer um tour com vocês por esses desenhos e a minha ideia principal é estimular vocês a produzirem também. Se você gosta de desenho, se você tem vontade de trabalhar com isso ou só como hobby mesmo, comece a desenhar. Tipo, não fica postergando, adiando mais isso. Porque não existe um dom, sabe? Não é uma coisa, é um talento, é uma prática. Se você começar a praticar hoje com o que você tem, né? Aonde você tá, com o que você tem, com certeza daqui a algum tempo você vai estar muito mais desenvolvido nisso, aprimorado, vai estar melhorando o seu traço, melhorando o seu estilo. Então essa é a ideia, de vocês verem como que eu evoluí, mas não no sentido, tipo, nunca diminuindo o meu eu do passado, ou as técnicas que eu não sabia, que eu tô aprendendo agora, mas honrando mesmo a Ariane do passado, que começou a desenhar para chegar aqui hoje. E você vê que eu já tinha um pouco de um estilo, principalmente no olhar, o olhar é bem marcante, assim, dos meus desenhos. E hoje o que tá fazendo diferença é a técnica mesmo, né? Porque eu já sempre gostei, já tinha um estilo, já tinha a criatividade, me falta técnica, que é algo que eu tô aprendendo. Inclusive agora eu tô fazendo curso de ilustração na EBAC. Você já deve ter visto alguma blogueira, alguém por aí fazendo publi da EBAC. E aí eu entrei na aula e é muito boa, é de qualidade mesmo. Se alguém quiser saber mais sobre isso, né, ou conhecer outro curso, quiser deixar nos comentários pra indicar pro pessoal. E os desenhos atuais, né, até agora, eu foquei mais e comecei a produzir mais em 2020. E aí eu fiz o curso da Nanats também, pra quem não conhece, ela é uma ilustradora, blogueira incrível, brasileira. E aí eu fiz o curso de desenho dela, que era desenho de retrato, e aí eu evolui muito no retrato. Inclusive, eu vou abrir encomendas agora para retrato, né? Já tô me sentindo mais segura para fazer isso, comprei os materiais. Então me segue no Instagram para ficar ligado se você tiver interesse de comprar um retrato seu ou comprar um presente, né, para alguém especial, dar esse retrato dela, da pessoa para ela. E também para ficar por dentro das novas ilustrações, novos desenhos que eu posto, que eu crio e acompanhar minha evolução nisso. Daqui a pouco, em breve, eu espero, vou aprender ilustração digital, né, que eu acho que é muito mais prático, mas eu nunca quero perder o contato com o papel e os materiais físicos. Então vamos lá para esse tour. Os mais antigos eu vou mostrar a foto aqui para vocês no cantinho, né? Vou dar uma editada para conseguir ter mais contraste, porque era bem clarinho mesmo, eu desenhava a lápis às vezes com a caneta só, não coloria muito. Então fica mais clarinho para enxergar. E depois eu vou passar para o papel para mostrar as ilustrações mais recentes. Então vamos lá, começando com essa daqui. Com certeza foi na época que lançou o filme Batman e o Cavaleiro das Trevas, 2008, depois vou conferir se foi mesmo. Que eu fiz um desenho super inspirado no Coringa, uma mistura de Coringa com o Jack e a Sally do... como é que é o nome do filme? Halloween Before Christmas, Nightmare Before Christmas, como é que é? O Estranho Mundo de Jack, isso. Inclusive eu tenho até uma bola de beisebol com a cara do Jack, muito fofinha. E aí foi uma inspiração, eu adorava esse mundinho meio creepy do Tim Burton, essas referências. E essa menininha do lado era eu, no caso, que foi uma festa fantasia e eu ia com essa roupa. E aí eu desenhei pra ver como é que ia ficar, porque eu queria desenhar tudo. Essa aqui já foi da era fashionista, quando eu comecei a comprar minhas revistas de moda, minhas primeiras revistas de moda. Foi da mesma época, mais ou menos. E aí essa aqui, a referência, eu acho que é a Bruna Tenório, uma modelo brasileira. E dá pra ver aqui que esse cintão é da Fendi. Na época tava muito na moda, muito em alta, esses vestidos ou blusas largões com cintão marcando a cintura. Essa aqui, outra modelo, era uma propaganda da Chanel de óculos. Eu lembro até hoje da foto dessa propaganda, era bem marcante, muito linda. E foi na época também que tava bem na moda o cabelo pixie. Eu, inclusive, tive cabelo pixie nessa época. E aí eu adorava desenhar. Essa aqui eu peguei a referência de uma propaganda da L'Oréal,
E aí eu acrescentei o cabelo, né? Era só o rosto com o cabelo pra trás e eu quis botar o cabelo liso, assim, caindo do lado. Essa aqui foi a capa de uma das primeiras revistas de moda que eu tive. Inclusive, vou ver se eu encontro ela, tá guardada. Eu acho que era uma L'Official. E essa modelo tava com um cabelão, assim, bem marcado, bem armado, na verdade, bem volumoso. E tava na época da moda futurista. Tava muito em alta esse estilo. E aí já dá pra ver, tipo, que eu fazia uns olhos muito assim, né? Tipo, os meus olhos eram meio, tipo, robô, meio futurista. Uma coisa bem marcante, tipo, pá, magnética. Essa aqui, então, nem se fala. Ela tá muito louca. O olho dela virou até um sol. Parece um robozinho, toda marcada, toda desenhada. Futuramente, ela vai virar o clipe da Tove Lo. O clipe novo da Tove Lo. No One Dies From Love. Olha, veja como ela está hoje em dia. Virou um robô. Essa aqui era inspirada na Keira Knightley, na época do filme Domino, que ela tava com esse cabelo curtinho. E do lado, essa bem magrinha com um peitão de silicone e o cigarrinho é a Victoria Beckham, a inspiração. Quem foi, gente? Com essa bota, meia pata, esse vestido marcadíssimo e esse cabelo que era tipo só uma franja aqui. Eu tava. Esse aqui já é um estilo bem diferente, assim, fiz essa menininha, tipo 12 anos, mais infantil e tal, achei ela fofinha demais. Fui pegando referências do mundo infantil e fui colocando ali. Isso tudo com caneta azul, normal. Esse aqui foi logo depois de ver Titanic, que é uma cena que eles estão correndo lá no fundo do navio, depois de se esconderem pra ficar juntos. Esse aqui é a referência da própria música. Olha, gente, quem lembra a nostalgia? Na época que a gente pegava letra de música no Vagalume pra aprender a letra, não tinha esses lyric vídeos que tem no YouTube, né? E a gente queria cantar, eu queria cantar certo. Pegava a letra no Vagalume e aí eu desenhei as próprias seres que são ditos na música, né? Também nesse estilo da menininha bem fofinho, assim. E esse aqui eu fiz durante uma aula. Eu tinha mania de desenhar durante a aula. Você vê que ficou uma viagem muito doida, né? Eu acho que era uma aula de filosofia. Era uma aula da graduação. Mas quando eu tinha entrado para Ciências Sociais, olha, 2011 isso. 2012. Eu acho. Enfim, e aí eu fiquei rabiscando o que o professor falava. Inicialmente eu olhei pro professor e comecei a desenhar um bonequinho, que é esse bonequinho aqui que tá com os cabelinhos assim. E do nada ele virou um temaki cheio de carta, eu devia estar com fome, uma serpente, uns sushis muito doidos, com olho, com sorriso, dentadura. E fui indo, enquanto o professor falava, eu ia desenhando. E aí eu resolvi colocar também umas colagens que eu fiz durante a graduação de produção de vestuário, que eu entrei, na época eu tentei também outro curso, que era pra ser moda, mas eu perdi a matrícula. Aí eu fui pra produção de vestuário e eu fiz essas colagens aqui. Essa aqui, por exemplo, era em homenagem ao Dia da Mulher, que colagem também é uma forma de arte, né, apesar de não ser ilustração, mas queria mostrar aqui um pouco da minha visão, inspiração. Essa aqui era algum personagem, né, alguma referência mais gótica, punkzinha, uma vibe meio festa. Tem a Marimun ali, a queixa. Essa aqui já é mais zen, uma personagem mais que faz yoga, medita, hippie chique, borro. E aí teve também esse trabalho aqui numa outra aula, que era pra pensar as cores da coleção, e a gente recortava as revistas, né, ia montando as cores, as inspirações. Essa outra aqui era uma persona que eu tinha que montar também, essa moça chique, que eu fiz aqui, baseado num coqueiro como base, e uma outra persona pra minha coleção, quem seria essa moça. Inclusive ela usa o meu perfume, né, batom vermelho sempre ali, na época que maxi colar era moda, e essas bolsinhas de mão também. Então, assim, sempre fashionista. Bom, então agora eu vou passar pros desenhos que eu tenho no papel pra mostrar pra vocês. Então, bora lá. Bom, reuni o máximo de desenhos antigos que eu consegui pra vocês, começando por esse aqui, que eu tava também no meio de uma aula. E aí a inspiração claramente é Ariel, né, com o linguado aqui. E aí eu fiz com o material que eu tinha no estojo, né, que provavelmente eram as mesmas canetas que eu tenho agora, mas não era nenhuma caneta própria, né, marcadora, eram essas canetas assim, sabe?
Então, qualquer caneta que eu tinha, até de ponta fina, até de escrever, eu fui improvisando, fui criando. Esse aqui também foi uma aula, e aí a inspiração era a música Hard As in Hawaii, da Katy Perry, bem havaiana. E aí eu travei na hora da mão, ou a aula acabou, não sei o que foi. Mas elas estão bem mais coloridas do que antes, como vocês podem ver. Eu acho que provavelmente é de 2019 esses desenhos, né, nessa época. Estão bem mais coloridas, mais lúdicas, assim, um pouco menos fashion. Aqui tem uns rabiscos de alguma outra aula que eu tava assistindo e desenhando. Esse aqui foi um intervalo entre aulas que eu tava desenhando com o que tinha lá no prédio que eu tava tendo aula. Aí pula direto para os desenhos que eu fiz na pandemia já em 2020. E eu voltei a desenhar, na verdade, assistindo os vídeos da Nanatsu, como eu falei pra vocês. Depois eu fiz o curso dela, mas na época ela disponibilizou vários vídeos no YouTube, como aprender a desenhar boca, nariz, olho, rosto, várias coisas. E eu ia acompanhando e reproduzindo, né, pra ver um pouco da técnica dela, o que ela passava. Essa aqui eu achei que no final ficou parecida com a Dua Lipa, então eu pintei o cabelo igual o dela tava na época. Aqui fui eu testando alguns tipos de rosto, né, nariz, olho, boca, treinando. Essa menina aqui, que eu gostei bastante da cor do cabelo dela, achei que ficou muito bonito esse rosa, bem vivo, assim. Eu adoro cabelo rosa, inclusive o meu já foi um pouco rosinha, tipo nas pontas. Eu penso em voltar com o meu cabelo rosa às vezes, mas tem que descolorir bastante, eu tenho medo de estragar. Aí aqui eu acho que eu já tinha comprado marcadores novos. Ah não, ainda tava com os marcadores antigos, que era da Faber-Castell. Tipo um que tem dois lados. Se vocês quiserem, eu faço um tour pelos meus materiais com vocês. O que eu usava, o que eu uso agora, né? E o que eu vou passando a usar com o tempo. E aí eu adorei esse desenho, adorei o caimento do cabelo dela, adorei o tom de pele. Essa menininha também eu achei muito lindinha, muito fofinha, bem parecida com o que eu fazia antigamente, né? Essa vibe meio futurista com cabelinho assim. Achei ela muito fofa. Inclusive eu adoro blusinha de gola alta, assim, eu uso muito. Essa aqui foi inspirada acho que é Sophia Loren, em algum filme que ela fez. Eu tentei reproduzir mais ou menos, mas o rosto dela é bem peculiar, é bem diferente, assim. Foi mais difícil. Aqui mais uma praticando rostinhos, né? Eu tava tentando encontrar um estilo de olho. Eu gostei muito desse aqui. Esse é muito inspirado em algumas artistas que eu sigo e eu admiro. No final das contas, eu não acabo fazendo ele nos desenhos, né? Porque eu faço um olho um pouquinho maior. Eu adoro esse olho pequenininho, mas eu acabo fazendo um olho maior, sabe? E esse aqui é inspirado também na Nanatsu. Não é bem o meu estilo, mas esse tipo de olho é mais o que ela faz, um olhão, né? Aqui foi na época do Big Brother BBB 20, e aí eu fiz a Manu Gavassi. Eu postei na época, não sei porque eu tirei do Instagram. Inclusive me segue lá no Instagram, que agora eu não vou mais tirar meus desenhos. Não vou ter vergonha, isso é importante também, compartilhar o que a gente faz, o que a gente tá produzindo, para as pessoas poderem ter acesso, ver se você se sente confortável com isso. Porque não tem certo nem errado na arte, né? Aqui é a Insubstituível, esqueci o nome dela, que faz American Horror Story, gente. Jessica Lange, isso. Perfeita, maravilhosa. Inclusive, eu adorei muito esse desenho na época. Eu gostei muito de poder fazer esses efeitos assim com o preto, deixando o espaço em branco. Mais uma Dua Lipa aqui, agora Dua Lipa mesmo. Foi inspirada numa fotografia dela. E aqui vem os desenhos pequenininhos que eu fiz, uma Six Fan Arts, que inclusive tá no meu Instagram. E aí eu abri uma caixinha de perguntas, pedi pro pessoal mandar o que eles queriam que eu desenhasse e escolhi alguns. Aí uma foi a Mortícia, outras foram essas mocinhas aqui, que é a Moana, a Mulan, olha que fofinho esse Mushu, e a Arya. A Moana eu achei também muito linda, adorei fazer esse estilo de boca que ela tem. Vou chegar mais perto aqui pra vocês poderem ver. E os outros dois foram o Gandalf e a Nairobi. Eita, cachorrada. Eles não param. Também achei muito fofinho desenhar o Gandalf. Nunca tinha feito ninguém nesse estilo assim. Adorei desenhar. Essa mocinha aqui eu não colori na época. Eu não lembro se eu não tinha o tom de pele dela ou eu fiquei com medo. Eu lembro que depois eu fiquei assim, nossa, eu achei tão perfeito o desenho na época que eu fiz, que eu fiquei com medo de não conseguir pintar a pele dela adequadamente e estragar o desenho que eu tinha feito. Aí eu fiquei
amarelei e até hoje eu não pintei, porque eu gostei muito dela, assim. E aí eu me inspirei numa modelo que tinha pele escura, né, bem retinta, que tava lindíssima a foto, e aí eu fiz o desenho, também apaixonei, adorei esses traços, só que não consegui pintar. Aí depois, agora sim, já testando novos marcadores, e aí como eu disse, eu manchei mesmo, então não sei se eu poderia estragar aquele desenho, se bem que não é estragar, né, mas olha, tipo, ele vaza bastante do traço, são da Magic Color, eles têm uma cor linda, eu acho lindíssimas as cores da Magic Color, só que as cores são bem diferentes da tampa, e por isso que eu tenho que ficar testando, inclusive, e ele manchava, porque soltava muito no começo. Agora tem alguns que estão até falhando, tá até acabando. Mas essas aqui também achei uma gracinha. Essas aqui eu tava treinando o estilo de duas ilustradoras que eu admiro bastante. Uma é @VitCanin, outra é @WorldOfCat, que eu acho lindo demais o desenho delas. Eu gosto muito, me inspiro demais. Eu acho que é arte digital, né? E aí eu fiz meio que copiando o traço delas pra ver se eu conseguia fazer naquele estilo, né? Eu percebi que é lindo, mas que não é o meu estilo, sabe? Dá pra eu admirar e não produzir algo parecido ou algo como elas fazem. Mas de vez em quando me inspirar. Aqui eu fiz meio que uma mescla, né, delas duas, pra ver como é que ficaria, e mais uns outros testes. Essa menininha eu tentei fazer uma vibe assim, que foi até uma sugestão que me deram nos stories, de colocar a paleta aqui embaixo das cores que eu usei. Achei que ficou muito gracinha e colocar uns elementos de biologia, porque eu gosto de desenhar também animais e plantas. E qualquer elemento natural, assim, eu adoro desenhar. Então é uma ideia ainda que eu tenho de acrescentar nos meus desenhos elementos naturais da biologia. Aproveitando que eu estudei biologia, né? Pra isso não sair da minha vida. Aqui uma Branca de Neve, uma releitura no meu estilo, que também achei fofíssima, essas florezinhas aqui saindo. Aqui tem alguns desenhos da Nanats que eu colori durante a pandemia, ela disponibilizou, vendeu e disponibilizou também de graça para o pessoal colorir para passar o tempo. Então vou pular porque não é a minha arte, são desenhos dela que eu colori, só para mostrar. Ah, esse aqui é lindíssimo, só para mostrar um pouco o uso das cores, como é que eu fiz, mas são desenhos da Nath Araújo. E eu fiz também dois desenhos, dois retratos para um amigo meu e para uma amiga, usando os textos de outra amiga minha, a Tleice, tá aqui o @ dela, aqui embaixo. Eu não desenho mais assim, tá? Já não é mais o meu estilo, eu já aprimorei um pouco mais esse traço e eu também não faço mais em A4, eu faço em A5, porque fica melhor assim para eu conseguir ter a proporção das coisas e gasta bem menos caneta, tinta, né? Isso aqui fica bem difícil de fazer uma pele coerente com o marcador num papel tão grande, porque quando você chega aqui ele meio que já secou do outro lado. E aí aqui a minha amiga, até hoje eu não entreguei o retrato deles que eu fiz pra praticar, mas eu resolvi dar de presente e até hoje não entreguei, mas eu fiquei bem orgulhosa, gostei muito quando eu fiz na época. Hoje eu já mudei um pouquinho em relação a essa produção aqui. Aqui tem um outro desenho, tipo assim, só rabisco em algum momento que eu tava escrevendo. Isso aqui é um caderno meu de algumas reflexões que eu uso pra yoga, pra várias coisas, assim. E eu fiz esse rabisco enquanto eu tava elaborando algumas coisas. Trouxe também esse caderninho aqui, que eu levo pra rua, e aí, tipo, fico fazendo rabiscos nele. Só pra vocês terem uma ideia de algumas coisas que eu faço sem necessariamente fazer a lápis e depois já apaga, passa marcador, só rabiscando mesmo. Um lápis de cor, com aquela caneta, esse estilo de caneta assim de ponta fina, preta. Tava testando bastante essas canetas nessa época. Aqui mais alguns. Eu tô tampando aqui porque são coisas pessoais. Eu nem sei o que tá escrito, mas melhor evitar, né? Mais uns rabiscos. A história da garota incrivelmente mediana, eu mesma. Aqui mais uma menininha, uma personagem, que eu fiz direto a caneta, nem rascunho nem nada. Outra menininha que eu devia estar escutando Lana Del Rey, né? O álbum Ultraviolence. Aqui foram várias referências do Pinterest. Eu tava ouvindo um álbum antigo da Avril Lavigne, rolando meu feed do Pinterest e desenhando o que aparecia. Então, vários doodles. E aqui mais um estilo retratinho que vocês já viram. Na época que eu tava desenhando bastante também em 2020, eu comprei esse bloquinho, esse sketchbook, né? Que era justamente pra desenhar, só que eu não gostei muito, porque a página não abre não é tão boa, sabe? Ela fica meio assim.
Eu prefiro o sketchbook que tem o arame, a espiral, pra você rodar e ficar com a página mais livre. Mas esse aqui era uma referência da Marcelina, com a Princesa Jujuba, de Hora de Aventura. Aqui eu desenhei minha irmã, inspirada numa foto dela. Mais rabiscos. Aqui eu tava assistindo Alice através do espelho. E aí eu não postei porque eu escrevi errado, que era Learn, eu acho. Mas eu não sei se foi por isso que eu não postei, não. Aqui é a caneta da Magic Color. Ela mancha bastante, tá vendo? Como eu falei. Mas eu gostei bastante das cores que tem esse desenho. Esse aqui eu postei, tá lá no meu Instagram. Eu tava testando justamente o que eu tinha falado pra vocês de adicionar elementos, né, da biologia, da natureza. E aí eu adorei esses peixinhos. Uma mocinha fazendo skincare, muito fofinha. E aqui eu trouxe alguns que estão nesse quadrinho moldurado, que eles estavam na minha parede, né? Só mostrando como é que eu utilizo a aquarela. Eu não tenho muita prática, muita técnica, nem aquarela boa pra isso. O que eu tenho é uma coleção de lápis de cor aquarelável, né? Na verdade, aquelas 12 cores, eu acho, bem basiquinho, que vem num bloquinho assim. E o que eu fiz foi molhar aquele pincel, amarelinho mesmo que vem no kit, molhar na pontinha do lápis e fingir uma tintinha, fazer uma tinta. Eu fiz essa água viva aqui. Eu tava testando pra fazer uma de presente pra minha sobrinha. E aí eu dei uma pra ela e fiz essa aqui pra mim. Essa aqui é a Luna Lovegood, de Harry Potter. Eu adoro os óculos dela, maravilhoso. Que também fiz nesse estilo, pegando, né, molhando o pincel, passando no lápis de cor e fazendo essa aquarela assim. E aqui foi tipo um autorretrato, na época que eu estava bem loira. Eu tenho também mais desenhos, mais ilustrações que eu já mostrei pra vocês no vídeo de planner, na tour pelo meu planner de 2020, 2021. Tem bastante ilustração lá. E aí, se vocês quiserem dar uma olhada, porque eu não vou mostrar aquelas de novo. Aqui eu comecei a fazer o curso de desenho, né, da Nath Araújo. Aí essa aqui foi uma referência que ela colocou na aula, numa live, na verdade. Enquanto ela estava desenhando, eu fui desenhando também. Isso aqui foi uma prática da aula, que era para desenhar os objetos que tinham ao redor, né, utilizando como referência formas geométricas. Aqui algumas práticas de pose, né, de lado, que é uma coisa que geralmente a gente tem mais dificuldade quando começa. Mais algumas aqui, eu gostei bastante de fazer esses testes com um lápis de cor colorido, ao invés do lápis de grafite. Eu achei que ficou muito gracinha pra praticar. E eu gosto muito de fazer expressões diferentes, testando narizes, orelhas, sobrancelhas, bocas. Aqui um rostinho com o traçado, né? Hoje eu nem uso mais esse traço, na verdade, eu nem... Isso aqui é só pra ter uma ideia, mas eu não uso tanto essa referência, sabe? Eu faço só uma bola pra eu saber, começo pelo nariz, ali eu vou no olho mesmo, fazendo o que tem que fazer. Às vezes fica desproporcional, sim, mas o nosso rosto também não é totalmente simétrico e proporcional. Assim eu fui encontrando o meu estilo. Aqui essa mocinha com aqueles olhões que eu falei pra vocês que eu já tinha bastante, treinando, né, o efeito do grafite, as gradações. Mas isso aqui foi com um ou dois lápis diferentes, ou com lapiseira. Eu não tenho várias gradações de grafite, não. Eu vou comprar, inclusive, pro curso que eu tô fazendo, mas na época eu não tinha. Aqui os círculos cromáticos com as paletas que eu tinha disponíveis. Essa aqui da Magic Color, tá vendo? O tom é diferente dessa aqui, da Faber-Castell. Testando também, exercício com grafite, exercício de luz e sombra, tal. Mais treino. Gente, é isso, é treino, tá? Você tem que ficar praticando, testando. Esse aqui foi um exercício com grafite que eu fiz usando a Dua Lipa como referência pra ver luz e sombra. Eu adoro esse tipo de desenho aqui, inclusive. Esse aqui dá pra ver que eu estava com preguiça, né? Nem fiz os contornos direito às sombras. Eu só queria terminar a aula, o módulo, pra entregar o conteúdo. Mas esse aqui eu gostei bastante. Aqui foi um da Willow e eu acho que foi tipo o final do curso. Aqui já tava acabando o curso dela. Isso aqui já tá bem próximo do que eu produzo hoje e do que eu vou fazer nas minhas encomendas de retrato. Quem quiser comprar retrato, manda mensagem pra mim lá no meu Instagram ou por e-mail, que isso aqui é bem próximo do que a pessoa vai receber, que eu tava praticando também. Isso aqui foi um mini curso que eu fiz de rabisco, de caderno, e aí eu fiz esses elementos pra me apresentar, né, através, não de palavras, mas de desenhos. Aqui também, isso aqui eu tava viajando, só desenhei uma menininha.
enquanto tava lá batendo papo. Esse aqui foi inspirado na Anitta, no clipe Boys Don't Cry, que eu achei maravilhoso. Infelizmente a caneta começou a manchar aqui depois, mas eu gosto bastante desse desenho. Eu adoro que ele tem bastante informação, assim, de maquiagem, de acessório. É lindíssima. Parabéns, Anitta. Aqui é um tarô que eu comecei a desenhar, baseado no meu estilo e mudando o nome, né, dos naipes. Esse aqui seria espadas, esse aqui seria paus. Essa Avril Lavigne que eu vou pintar hoje pra gravar pro Instagram. Tô encantada, apaixonada por ela, linda, linda. E isso é muito legal, tipo, você se apaixonar pelo seu trabalho, sabe, pelo que você faz, valorizar e querer sempre estar melhorando. Você pode perceber que várias coisas mudaram, tipo a sobrancelha, a boca que eu fazia já mudou também. Então vou colorir essa Avril hoje pra poder postar. Isso aqui foi um Meet the Artist que eu vi no Twitter, na hora corri pra fazer o meu. A maioria que eu vi, eu acho que praticamente todos eram arte digital, mas eu ainda não sei fazer arte digital, não tenho mesa digitalizadora, nem iPad, então eu faço com o que eu tenho. E é isso, eu me apresentando. E esse aqui foi um quadrinho que eu fiz e postei no Instagram. Na real, isso aqui foi uma história verdadeira, eu acordei, tava super animada, e aí eu tomei um café e fiquei ansiosa. E aí eu falei, não, eu vou botar isso no papel. Não vou deixar de produzir nem ficar sofrendo aqui de ansiedade, eu vou fazer alguma coisa com isso. E bom, por enquanto é isso, pessoal. Aguardando próximas produções, próximos desenhos. Vou tentar gravar também fazendo alguns desenhos aqui com vocês. Deixa eu virar aqui pra gente se falar. Então a ideia é essa, inspirar vocês a desenharem também, continuar evoluindo. Se for um hobby ou se vocês quiserem seguir essa carreira, não deixa de praticar. Claro que cursos ajudam muito e se você tiver a oportunidade, condição de fazer curso, não deixa de investir em curso, porque realmente é muito bom ver você melhorando e aprimorando. Mas faz com o que você pode, com o que você tem agora, tá bem? Não deixa de testar o seu estilo, de praticar. E agradeço muito quem ficou até aqui, quem gostou, comenta aí o que vocês acharam dos meus desenhos. Também me segue no Instagram pra ficar de olho nas novidades. Deixe seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se não estiver inscrita. E um beijo, até a próxima!